Olá, a paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Nesta feita, nós abordaremos a lição de número 12, ao qual nos ensina ordenança para amar o próximo. Amar o próximo. Que dificuldade hoje em nossos dias, quando nós olhamos para a sociedade, cada vez mais ficamos descrentes e como diz a palavra, por se aumentar a iniquidade, o amor iria se esfriar. Vemos um tempo onde é um desafio amar. Falar sobre amor é algo muito bonito, singelo. Haja vista, se nós formos ver os filmes de Hollywood, por exemplo, que falam sobre amor, muitas pessoas choram emocionadas porque o amor emociona. Mas é um filme que marcou a época, o filme Titanic, que falava sobre o romance ali entre, né, aquele um homem e uma mulher que estavam naquela embarcação, naquele navio que fez muita gente chorar. Um filme de amor geralmente faz muita gente chorar. As novelas hoje, ao seu jeito, ao seu modo, procuram falar sobre o amor, séries e uma série de outras situações que nós vivenciamos e vemos nas grandes mídias que falam sobre o amor, que por vezes fazem alguém ir às lágrimas, chorar. Mas e na vida real, no real? O que é amar de fato? Por vezes, conviver com pessoas não é uma tarefa muito fácil. Haja vista que hoje as pessoas estão tão descrentes com a sociedade em amar outras pessoas que já disse aqui uma certa feita que as pessoas dizem: eu prefiro conviver com animais do que conviver com pessoas. As pessoas hoje estão cada vez mais preferindo conviver com animais, né, ter aí um animal dentro de sua casa, dentro do seu lar, a dar amor a um ser humano, a uma pessoa, porque o amor tem caído de certa forma em descrédito, em desuso. É difícil amar pessoas. As pessoas por vezes nos traem, as pessoas por vezes nos decepcionam, e ainda assim a Bíblia diz que nós devemos amar. Como amar sendo decepcionado? Como amar sendo traído? Como amar não recebendo em troca o que nós gostaríamos de receber em troca? A priori, nós precisamos entender que uma certa feita lá no Éden, nós também traímos, de certa forma, a confiança de Deus. Nós falhamos para com Deus. Mas, ainda assim, ele continuou a nos amar. E que amor é este que ele tem para conosco, este amor que nós usamos, utilizamos e dizemos que é o amor ágape? Ele também quer que nós vivamos em sociedade para com outras pessoas, ainda que soframos algumas situações adversas, ainda que sejamos traídos, decepcionados, frustrados. A Bíblia nos determina, a palavra de Deus nos manda amar. E é sobre este amor que nós vamos estar abordando nesta lição. Para não ficarmos em nossas palavras, o texto áureo está baseado no livro, no Evangelho de João, capítulo 15, verso 12, ao qual nos diz: o meu mandamento é este, olha só o mandamento de Deus, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O mandamento de Cristo é que nós amemos as pessoas assim como Ele nos ama. Como amar pessoas como Cristo nos ama, como Deus nos ama. Bem como aos textos de referência da presente lição, ou leitura em classe, baseado lá no livro de Marcos, capítulo 12, verso 31, bem como em Romanos, capítulo 13, verso 8, bem como em 1 João 3, verso 11, e bem como em 1 João 4, verso também de número 11, ao qual você vai estar lendo e vai estar meditando o que a Bíblia nos ensina sobre o amor. O amor. Falar sobre amor é muito fácil. Difícil é vivenciar o amor. Por quê? Porque amar é abrir mão. Uma certa feita, ouvi por ocasião do meu casamento, estava me casando com a minha esposa, e o pastor ao qual realizou o nosso casamento, ele contou ali uma experiência sobre um casal que viveu muitos anos. O marido comia o bico do pão e a mulher comia o miolo do pão.
E eles passaram anos e anos e anos e anos assim. O marido comendo o bico do pão e a mulher comendo o miolo do pão. Passou-se os anos, eles envelheceram, e quando estavam bem velhinhos, alguém resolveu confessar para o outro: Olha, eu como, marido, disse, eu como o bico do pão porque eu te amo, mas eu não gosto do bico do pão, eu preferiria comer o miolo. Mas como eu sei que você gosta do miolo, eu como o bico do pão por amor. A mulher, em contrapartida, disse: Ora, e esses anos todos eu comendo o miolo do pão, pensando que você gostava do bico do pão, quando na verdade eu gosto do bico do pão ao invés do miolo. Moral da história: ambos faziam algo que não gostavam para agradar ao outro. Amar é basicamente isto: é abrir mão do seu bem-estar para que o outro possa viver o seu melhor, para que o outro possa ter uma vida melhor. Abrir mão do seu bem-estar por outro. Amar não é uma emoção. As pessoas costumam confundir amor com friozinho na espinha. As pessoas costumam confundir o amor com o coração bater acelerado quando ver alguém. Isso não é amor. As pessoas costumam confundir o amor com um suor, uma suadeira no corpo quando vê a pessoa ao qual está apaixonada. Isto não é amor. Porque todas essas coisas passam, vão passando com o passar do tempo. Mas existe uma coisa que prevalece, e é a decisão. Amar é a decisão de fazer o outro feliz a despeito de qualquer outra situação. E podemos dizer que quem ama, quem quer fazer outra pessoa feliz a despeito de qualquer coisa, quem ama perdoa. Quem ama não julga. Quem ama ele não vive o passado. Quem ama ele segue em frente. Existem vários tipos de amor, segundo a filosofia, segundo os estudos. Existe o amor storge, que é o amor fraternal. Existe o amor filia, que é baseado na amizade. Existe o amor romântico, que é o eros. Mas o que a Bíblia nos ensina, que nos pede para viver, é um amor ainda mais profundo. É o amor incondicional. E que tipo de amor é este? O amor ágape. O amor que não mede esforços, o amor que não olha defeitos, o amor que não olha aparência, o amor que não olha o estado, o amor que procura fazer o melhor para o outro, independentemente se vai receber alguma coisa em troca. É impreterível lembrar sobre a parábola do bom samaritano, ao qual fala sobre o amor. O bom samaritano era alguém que não era tão bem quisto assim pelos judeus. Mas diz a Bíblia Sagrada que uma certa feita alguém foi assaltado, espancado e foi jogado ali, deixado ali na estrada. Passou o sacerdote, que a priori nós pensamos que é alguém que ama, o religioso, e ele passou por ali, mas ele estava tão ocupado com a sua religião, estava tão ocupado com seus ofícios, que ele não teve tempo para amar. E ele passou e foi-se embora. Passou-se o levita, que também podemos ali imaginar que ele tinha obrigações com o cântico, com o louvor na sua igreja. Ele estava tão ocupado com o louvor da sua igreja, que ele não teve tempo para parar, para acudir aquele ser, aquele homem que precisava de cuidados. E foi-se também embora. Até que passou um samaritano, alguém que a sociedade não dava muito valor para ele, para aquele povo, mas ele passou e viu alguém que estava precisando de ajuda. E o bom samaritano, por isso que ele é chamado de bom samaritano, ele parou, ele cuidou daquela vida, sabia que não poderia esperar nada em troca, e ele levou para um lugar, pagou pelo tratamento daquele ser, sem saber se iria receber alguma coisa em troca, tudo porque ele queria ver o bem-estar daquele ser, daquela vida. Amar também é assim. Amar é querer ver o bem-estar de alguém, né, o bem-estar de alguém, sem esperar receber nada em troca, simplesmente saindo daqui de dentro, do coração. Amar é fazer de forma incondicional, sem receber nada em troca.
sem receber tapinha nas costas. Isso é amor. E hoje em dia, a sociedade precisa de homens e mulheres cristãos que de fato venham amar. A sociedade hoje está cercada de ódio, de criminalidade, mas o Senhor quer que vivamos diferente, vivamos em amor. Você tem vivenciado o amor de Deus em sua vida a tal ponto de externá-lo de forma exógena para quem precisa? O cristão, ele precisa amar incondicionalmente a sociedade ao qual ele está inserido, acreditar incondicionalmente nas pessoas e querer ajudá-las. Isso é o verdadeiro amor. Por vezes, não é o amor romântico que faz chorar, mas o amor real, que é prático, que é com a vida. Isto é amor. Deus amou o mundo de tal maneira, é difícil não falar, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele se deu. Amar é se dar por alguém. Este quem vos fala é o presbítero Rafael Cardoso, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, baseado na Estrada do Gentil, em Itaipava, região serrana do estado do Rio de Janeiro, número 100. Nossos cultos são quartas, sextas e domingos, às 19 horas. E a nossa EBD é todos os domingos, às 9 horas da manhã. Deus cubra a sua casa, a sua família com amor, com graça, com misericórdia, em nome de Jesus. E vamos estar deixando também nos comentários um link ao qual você que gosta de uma boa leitura, ali, né, um link para que vai estar te encaminhando para você estar estudando um assunto bastante interessante, a predestinação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Deus pode riscar nomes do livro da vida? Você tem curiosidade sobre esse assunto? Este quem vos fala escreveu um livro que fala sobre isto e o link está nos comentários. Se você, né, quiser nos abençoar, nos ajudar, né, vai estar sendo encaminhado para o site, né, da loja ao qual pode estar comprando e vai estar aí nos abençoando nosso ministério em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família, ricamente e poderosamente. Se inscreva em nosso canal, deixa aí o seu like, se inscreva, deixe os seus comentários e nos abençoe a propagarmos a palavra em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.